Se você dorme mal ou conhece alguém que sofre com insônia, então veja esse vídeo até o final. E conta aqui pra mim, você acorda com a sensação de estar cansado? Será que você tem dormido tempo suficiente? Quanto tempo precisamos dormir? Essa é uma dúvida muito frequente nos consultórios de neurologia. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma média de 8 horas de sono por noite. Mas esse valor, ele é uma média. Não quer dizer que todo mundo precisa dessa quantidade exata de horas. Cada pessoa, ela tem a sua necessidade própria, que vai variar conforme questões genéticas de cada um. Fugindo um pouquinho dessa média de 8 horas, nós encontramos aquelas pessoas que precisam dormir mais, que nós chamamos então de grandes dormidoras, que são aquelas que precisam dormir pelo menos 9 horas à noite para se sentirem dispostas no dia seguinte. E, em contrapartida, nós também encontramos os pequenos dormidores, que são aqueles que podem dormir menos, que podem dormir 6, 7 horas, às vezes até menos, e se sentem bem, se sentem descansados e dispostos para começarem as suas atividades no dia seguinte. Vejam que todas essas situações elas são normais, porque são variações individuais, fazem parte da característica de cada um. E aí vem uma outra pergunta que é muito frequente. Mas Adriana, eu tenho que dormir às 10 horas, às 22 e acordar às 6? Ou então, pessoas se queixando de insônia porque deitam às 10 horas e não conseguem pegar no sono, só vão dormir lá por meia-noite, por 1 hora da manhã e precisam dormir até mais tarde na manhã seguinte. Isso também pode fazer parte do seu cronotipo. Pode ser parte de você mesmo. Então, tem pessoas que elas são mais produtivas no período da manhã, que elas dormem mais cedo e acordam mais cedo e se sentem melhor assim. E tá tudo bem. Mas tem aquelas pessoas que são mais produtivas no período da tarde e também no período da noite. Então, são aquelas pessoas que irão dormir mais tarde à noite e com isso elas precisam prolongar o sono até mais tarde no dia seguinte. O grande problema desse último cronotipo é quando a pessoa ela tem a obrigação de acordar cedo no dia seguinte, pelos compromissos de trabalho, da rotina, do dia a dia dela. E aí essa pessoa ela não consegue dormir a quantidade de horas que lhe é necessário. Então sentindo sono ou ficando cansada no dia seguinte. Essas pessoas elas vão sentir sono durante o dia, ou então são aquelas que precisam tomar algum estimulante durante o dia, como o café, por exemplo, para elas ficarem alertas, né, e se sentirem estimuladas. O grande problema disso é que essa pessoa está sofrendo privação de sono crônica. E aí nós vamos entrar então num outro aspecto quando nós consideramos uma boa qualidade de sono, uma noite de sono com qualidade. Muitas pessoas vêm com uma outra queixa então no consultório, referindo em relação à qualidade. Então, a pessoa se queixa que dorme 8 horas à noite e mesmo assim acorda cansado. Olha, Adriana, eu durmo às 8 horas, mas eu acordo cansado. Então, quando nós recebemos essa queixa, primeiro a gente tem que checar se aquela primeira informação que eu dei ali no vídeo, se a necessidade do sono daquela pessoa é realmente de 8 horas. Ou se ela é uma pessoa que precisa de mais horas, se essas 8 horas estão sendo suficientes. Então, nós temos que considerar se essa pessoa está dormindo a quantidade de horas que o seu biotipo precisa. Se sim, e se mesmo assim ela acorda com a sensação de não ter dormido, de não ter descansado, pode ser que a qualidade do sono dessa pessoa não esteja boa. O nosso sono, então, aqui é bem importante, ele é organizado em fases. Nós devemos passar determinado tempo em cada uma dessas fases para a gente ter um sono reparador. Por exemplo, nós temos a fase 1, que é uma fase mais superficial do sono.
Depois dessa fase 1, nós passamos por uma fase 2, que aprofunda um pouco mais o sono, e então vem a 3 e a fase 4, que são as fases mais profundas. Aquelas, importante falar, que são necessárias para que o nosso corpo e a nossa mente descansem e restaurem as energias. E durante uma noite de sono, nós passamos várias vezes por todas essas fases. Ou seja, ela vai do 1 até o 4, depois nós retornamos lá para a fase 1, reiniciamos o ciclo. E esse ciclo ele vai durar, em média, 1h30 no adulto. Se por algum motivo você acorda muitas vezes durante a noite, você tem um sono fragmentado, você não vai passar por todas essas fases do sono adequadamente durante a noite. E isso pode fazer com que você fique cansado no dia seguinte. Então fica aqui um alerta. Então pensem comigo, se você acabou de adormecer, está entrando na fase 1, por exemplo, indo para a fase 2, indo para a fase 3. E aí o cachorro do vizinho late, por exemplo. Então você acorda. Então você vai voltar lá para a fase 1 do sono e vai reiniciar o ciclo. E não vai ter entrado nessas fases mais profundas, na fase 3, na fase 4, para completar aquele ciclo do sono. E em algumas pessoas, esses despertares, eles podem acontecer várias vezes durante a noite. Algumas vezes, eles são até micro despertares. A pessoa ela nem percebe que acordou, mas lá na atividade cerebral ocorre essa quebra do ciclo do sono. E uma privação de tempo de sono nessas fases mais profundas que são tão importantes. E aí, o que fazer para melhorar? Nesse caso, nós precisamos identificar a causa desses despertares e tentar corrigi-los. Uma dica que eu deixo aqui é checar como que está a higiene do seu sono. Tem um vídeo meu dando algumas dicas para dormir melhor e algumas dicas de como a gente pode melhorar. E se você não conseguir identificar ou mesmo corrigir essas possíveis causas dos microdespertares, então procure um especialista para poder te ajudar. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas também que têm um sono ruim. Envie no grupo da família, sempre tem um tio, uma prima que não está conseguindo dormir direito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!